Pessoal, nesse vídeo vamos falar um pouquinho aqui sobre o Fiagro Rura 11, essa boa opção de Fiagro de base 10 para se investir. Então vamos aproveitar, analisar o seu último relatório gerencial que saiu durante a semana passada e que vem nos atualizando sobre algumas movimentações que o fundo ele fez durante o último mês de fevereiro e também com respeito aos seus rendimentos, já que existe aquela expectativa que o fundo ele volte para aqueles patamares ali de 10, 11 centavos de rendimentos por cada cota. Então se você é investidor do Rura 11 ou se está pensando em investir, fique comigo até o final desse vídeo. Então, sem mais enrolação, vamos lá, pessoal. O Rura 11, nesse momento, está sendo negociado a R$ 7,90. Devemos lembrar que ele caiu bastante a sua cotação alguns meses atrás. Deixa eu colocar aqui na cotação padrão para a gente calcular apenas o preço do ativo. Vocês podem notar aqui, ó, que ele teve essa época aqui, lá no mês 12 de 2024, ele chegou a custar R$ 7,00. E mais recentemente aqui no último dia 7/2 de 2025, ele chegou a ficar também abaixo dos R$ 7,00, do seu preço de cotação. Lembrando que durante muito tempo, né, o Rura 11 ele sempre ficou sendo negociado ali naquela faixa dos R$ 10,00 por cada cota. Raramente o Rura 11 ele ficava abaixo dos R$ 10,00. Porém, devido àquelas situações de recuperação judicial de alguns dos seus devedores, a cotação acabou caindo bastante aqui a partir do mês 9, né, final do mês 9 em diante, o que acabou também impactando os rendimentos do fundo. Então ele acabou caindo bastante a sua cotação, mas a expectativa é que ele volte para esses patamares aqui anteriores no futuro próximo. Voltando aqui, podemos notar que seu dividend yield está de 13,5%, praticamente, uma boa rentabilidade, VP de 0,77%. Então está sendo negociado abaixo do que seria o seu preço justo, com deságio de aproximadamente aí 23%, e o fundo apresenta uma excelente liquidez média diária superior a 2 milhões. Se descermos um pouquinho, podemos conferir que esse Fiagro ele tem mais de 85 mil cotistas, seu valor justo seria os R$ 10,16 e seu último rendimento foi R$ 8,5 centavos por cada cota que o Rura 11 ele pagou de rendimentos para os seus cotistas. Além disso, em questão de patrimônio, ele tem aqui 1,63 bilhão. Vamos aqui agora, pessoal, no relatório gerencial, nos atualizar sobre como é que está a situação do fundo. Então, logo aqui no início, o fundo ele menciona o seguinte, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Ele menciona que o Rura 11 encerrou o mês de fevereiro de 2025 com 101% do seu PL alocado em crédito agro, mantendo uma boa diversificação, agora com 63 devedores em diferentes culturas e regiões do país. Ele também menciona que neste mês, no caso mês passado, fizemos a alocação em 3 novas operações, que são 2 CRAs e cotas de um Fiagro que ele investiu. Então ele menciona aqui esse primeiro CRA da Cooperativa Integrada, que atua há mais de 30 anos nos estados de São Paulo e Paraná. Ele menciona também esse novo CRA da Impacto Bioenergia, usina de açúcar e etanol localizado em Alagoas. E por último, esse investimento aqui em cota sênior de um Fiagro de terras, através do qual adquirimos, junto de um parceiro, uma fazenda produtiva do estado do Mato Grosso, com o objetivo de ganho de capital na venda do ativo, considerando o valor com desconto da aquisição. Então essas foram aí as 3 novas aquisições que o fundo ele realizou de investimentos. Ele menciona aqui também que no último mês ele pagou R$ 8,5 centavos por cada cota, o que representou aqui um dividend yield de 14,4% sobre a cota de mercado do fechamento de fevereiro. Ele menciona que vale ressaltar que estamos acompanhando mensalmente o resultado contábil do fundo e, por enquanto, estamos com lucro positivo acumulado, possibilitando a retomada dos dividendos de maneira progressiva, conforme mencionado anteriormente. Mas quaisquer novas provisões fora do cenário base poderão impactar a distribuição. Um pouquinho mais embaixo aqui ele também menciona sobre as situações de PDD, que são aqueles devedores duvidosos. Então ele menciona o seguinte, que nos 3 casos relacionados, que no caso estão em recuperação judicial, que é no caso a Consentini, a Portal Agro e a José Domingos Lotes, seguimos com o acompanhamento judicial próximo, sem novidades relevantes. Ele menciona também que estamos atuando tanto na parte jurídica quanto na esfera comercial em contato com os próprios devedores ou com seus assessores em negociação para buscar o recebimento dos valores devidos. Ainda bem que o impacto não foi tão grande assim, porque o Rura 11, diferente de outros Fiagros, ele não tem concentrações. Essa Consentini mesmo atualmente representa aqui 3,5% do seu PL, a José Domingos Lote representa 1,9% e se descermos mais um pouquinho aqui, a Portal Agro representa aqui 1% do seu PL. Então a diversificação foi de ajuda aí para o Rura 11. Porém, tem 2 situações aqui para se prestar atenção. Ele menciona o seguinte, ó, que seguimos com outros 2 casos
que estamos com um acompanhamento próximo e assembleias em andamento buscando uma reestruturação mais organizada do fluxo de pagamento com os demais credores, e são eles: a Pedro Merola, que representa 0,7% do PL do fundo e que mesmo em recuperação judicial pagou a parcela de juros e um pedaço do principal deste mês. E também a devedora Copagri, que representa aqui 0,7% do PL do fundo. Então esses são aqui dois devedores para se prestar também atenção sobre a situação deles. Então, de modo geral, se pegarmos tudo, a gestão menciona aqui que tem aqui o total de 7,8% do PL do RURA com alguma discussão de crédito, mas que todas as dívidas estão bem formalizadas e têm garantias, razão pela qual, na visão da gestão, o desconto de aproximadamente 26% para o que seria o preço justo do ativo nos parece exagerado. Então, como eu mencionei, se o RURA 11 ele tivesse concentrações, o impacto seria muito maior, tanto financeiramente como também na cotação do ativo. Por isso que eu menciono, diversificação é essencial para minimizar eventuais riscos. Com respeito ao demonstrativo financeiro do fundo, pessoal, podemos aqui ver o seguinte, que o fundo durante o mês de fevereiro ele teve uma receita total de 17,4 milhões de reais. As despesas do fundo somam um valor aqui de 1,5 milhões, além desse valor aqui de 500 mil reais aproximadamente, que é correspondente ao PDD. Então, no final, o fundo ele ficou com um resultado contábil para poder distribuir aos seus cotistas de 15,4 milhões de reais. Então, o fundo ele gerou aqui 9 centavos e 6 por cada cota e distribuiu aos seus cotistas 8 centavos e meio por cada cota. Então, ele gerou uma receita bem maior do que o valor que ele realmente distribuiu. Então, a expectativa é que gradualmente o fundo ele volte aí a aumentar os seus rendimentos. Ele já começou a fazer isso, né? Sendo que antes ele estava pagando um rendimento menor. A expectativa é aumentar no decorrer do tempo. Aqui podemos ver como é que está o spread médio do portfólio do fundo. Então, atualmente, pegando todos os seus ativos CRAs que estão indexados ao índice CDI, tem uma rentabilidade média aqui de CDI mais 4%, o que é uma boa rentabilidade. E um pouquinho mais embaixo aqui a gente pode ver outras informações relevantes, especialmente com respeito à diversificação do fundo, né? Aqui notamos a sua exposição por região, então é um FIAGRO muito bem diversificado, apesar de ter uma exposição maior aqui na região do Mato Grosso, com 27%, e também Minas com 11%, mas de modo geral ele tem aqui operações em várias regiões do nosso país. Também podemos ver a sua exposição setorial, no caso o setor de atuação dos seus devedores. Ele também é muito diversificado, é o FIAGRO mais diversificado que atualmente existe com respeito ao segmento de atuação dos devedores, apesar de ter uma exposição maior desses 3 primeiros aqui, porém ele tem várias outras opções de culturas. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos notar também a sua exposição por garantias. Então, há vários tipos de garantias que atualmente o fundo ele recebe para com os seus devedores, que, salvo engano, também é o FIAGRO mais diversificado com respeito a garantias. Descendo mais um pouquinho aqui, pessoal, podemos notar que atualmente o fundo ele conta com 63 devedores. O valor médio por devedor, no caso emprestado, é de 26,6 milhões de reais. Atualmente, ele tem aqui seus top 5 devedores, que representam aqui 19% do seu PL atual. E com respeito a segmentos e culturas, no total são 19. E se descermos mais um pouquinho aqui, podemos conhecer melhor sobre cada um dos seus devedores. Então, ele vai mencionar qual é o nome do devedor, o setor de atuação desse devedor, a sua região também de atuação, as garantias que foram dadas por esse devedor, o tipo de ativo, se é um CRA ou se é FIAGRO, o seu indexador, aqui podemos notar que seus CRAs são todos indexados ao índice CDI, e a taxa fixa de juros, além do valor investido e o PL. Então podemos notar que atualmente ele tem maior exposição desse primeiro devedor, com um PL de 6,4%, porém todo o restante está aqui de 3,5% para baixo, então mostrando assim a sua diversificação. Também podemos notar que, apesar de ter uma exposição maior nesse devedor, é uma taxa muito pequena. Então o risco dessa operação é muito menor do que se comparado aqui com outros devedores que têm CDI mais 4,80%, 4,5%, assim por diante. Então é um ativo aí que realmente, na minha visão, vale a pena você estudar e quem sabe investir. Teve a situação desses devedores que entraram com o pedido de recuperação judicial, porém, como eu sempre menciono, FIAGROS ele funciona de maneira similar aos fundos imobiliários de papel, então eles estão emprestando dinheiro para empresas do setor agro e, como eu sempre menciono, quem empresta sempre está sujeito ao risco de não receber. Então essa foi a situação aí do RURA 11, por esse motivo que, infelizmente, alguns dos seus devedores acabaram entrando aí com o pedido de recuperação judicial porque não tiveram condições de continuar pagando as suas dívidas.
E outro ponto a se analisar também, pessoal, que o fundo ele vai conseguir aí se beneficiar bastante devido ao aumento da taxa de juros da Selic. Então, a expectativa é esse mês aumentar mais 1%. Então, isso vai ser muito bom para o fundo de um modo geral, porém é ruim para os devedores. Porque quando mais subir a taxa de juros, mais juros esses devedores terão que pagar. Então, é ruim para quem deve, porém para quem recebe, é muito bom. Mas, de modo geral, vamos acompanhar isso. Creio eu que o fundo ele vai se recuperar assim aos poucos, vai voltar a pagar bons rendimentos para os seus cotistas, mas esse ano de 2025, pelo menos na minha visão, continuará bastante desafiador para o setor agro de um modo geral. Mas deixe nos comentários sua opinião sobre o Rural 11, você investe, pensa em investir, deixe aí nos comentários. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.